Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Nasci Assim, o podcast que abre espaço para mulheres incríveis nos contarem um pouco de sua trajetória. Aqui a gente aprende, mata nossa curiosidade sobre essas mulheres maravilhosas e, é claro, nos inspiramos. Eu sou Leone Gouveia. E eu sou Marta Valim. No episódio de hoje vamos falar de uma mulher que literalmente põe a mão na massa. E você que segue nosso Instagram, @podcastnasciassim, já até sabe quem é. Você que está nos ouvindo, fala a verdade. Você sabe trocar a resistência do chuveiro? Opa, eu sei, gente. Essa vida de adulto obriga a gente a aprender cada coisa, né? Então, uma delas foi trocar a resistência do chuveiro. Mas vamos parar de dar diquinha, Marta. Deixa ela se apresentar. Olá, meu nome é Geisa Garibaldi. Eu nasci assim, teimosa e um tanto quanto inconformada. Nunca aceitei muito o que me foi imposto e sempre questionei muito tudo à minha volta. Geisa, muito obrigada por participar do nosso podcast. Para quem ainda não conhece a Geisa, ela fundou a Concreto Rosa, uma empresa de construção civil, entre outros serviços, que emprega mulheres. Já já vamos falar mais sobre a empresa. Agora a gente quer saber quem é a Geisa Garibaldi, além dessa mulher questionadora. Então, Geisa Garibaldi é uma mulher preta, uma mulher sapatão, uma mulher mãe, uma mulher aquariana. Sou nascida na Baixada, né, em Duque de Caxias, filha adotiva de Anita Garibaldi, né? Enfim, eu sou a construção de tudo um pouco, né? Da minha criação, da forma como eu me via no mundo, da forma como eu questionava as coisas à minha volta e, enfim, antigamente as crianças que contestavam, elas eram vistas como malcriadas e rebeldes, enfim. Eu acredito que hoje essa visão já mudou, né? E que bom, porque as crianças que são questionadoras e que não se conformam como eu, elas são vistas como imperativas, né, hoje em dia. Eu talvez diria que eu era uma criança imperativa, mas naquela época mal criada. Enfim, minha mãe era uma empregada doméstica e eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a banda de cá, porque eu costumo dizer que, né, quando atravessa o túnel é uma realidade, depois que atravessa o túnel pro outro lado é outra realidade. E eu sempre achei tudo muito interessante, né, pra cá, na Zona Sul. Eu sou uma criança construída, né, uma mulher hoje em dia construída por uma criança sonhadora, assim, sabe? Que bacana! Agora, quando que a construção civil entrou na sua vida? Quando você decidiu, é esse caminho que eu quero seguir, é esse caminho profissional? Eu sei que tem um dedinho aí da sua mãe. Então, eu cresci vendo minha mãe fazendo as coisas em casa, né? Minha mãe era muito essa figura. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos e a minha mãe foi sempre essa mulher, assim, que eu via fazendo as coisas em casa. Em 1984, eu vi minha mãe, tipo, construindo a casa que a gente morava, né? Ela comprou um terreno com muito sacrifício. E aí eu lembro da minha mãe construindo uma casa de madeira, um barraco na época. E aí, conforme o tempo foi passando, essa casa foi se transformando, se tornando uma casa de alvenaria, mas depois de muitos anos, porque, enfim, era um tanto quanto inacessível conseguir comprar material e ter toda uma estrutura. E a minha mãe era essa pessoa que fazia, né, que capinava o quintal, que puxava a parte elétrica, né, que pregava as coisas na parede, que tirava, que trocava a telha. Minha mãe sempre foi essa mulher, assim, que fazia, assim, ela não esperava mesmo. Só o que ela realmente não sabia fazer, que não conseguia, o que era muito pouco, né, ela contratava alguém, né, quando tinha condições. Mas, no geral, a minha mãe sempre foi essa mulher que metia a mão, chamava a gente, né, os maiores, enfim, as crianças menores para ajudar a carregar. E aí a gente foi crescendo fazendo isso, carregando um tijolo de lá para cá, pintando a casa no final do ano, né? Eu lembro que a gente usava cal na época, porque não tinha como comprar tinta. E aí era uma espécie de confraternização. Minha mãe juntava todo mundo, e aí todo mundo pintava a casa, ela enfeitava com planta. Todo ano era a mesma coisa, assim, a gente pintava a casa, tipo, faltando 15 dias para o Natal, 20 dias para o Natal. Se tornou um ritual, né? De todo ano a gente sabia que ia ter aquele processo. Bacana, Geisa. A gente queria saber um pouquinho como é que você transformou o seu interesse numa profissão. A gente sabe que teve uma história de um curso aí que você teve que insistir muito para participar. Como é que foi? Conta essa história pra gente.
A Concreto surgiu muito dessa necessidade de inserção no mercado de trabalho, né? Depois da maternidade, com todas as dificuldades que é dar conta de uma criança sendo mãe solo, foi punk, assim, né? Me enquadrar num determinado local. E aí a ideia de fazer o curso foi muito de buscar essa autonomia, né? Foi muito de ter um certificado, né? De mostrar que eu já sabia fazer o que eu sabia. Fui para esse curso que é do projeto Mão na Massa, e, na verdade, assim, eu comecei de forma muito despretensiosa, assim. Eu pensei em fazer o curso no início e pensei em trabalhar num canteiro de obras. Só que eu já era ativista, né? Já fazia parte de alguns movimentos de mulheres lésbicas e mulheres negras, enfim. E aí eu decidi que não queria trabalhar para uma grande empresa, que eu queria, na verdade, abrir a minha empresa e trabalhar com mais mulheres e chamar mais mulheres também para trabalhar juntas. E aí eu me questionava muito em relação a isso. Eu pensava assim, gente, não existe uma empreiteira coordenada por uma mulher. Por que que esse mercado ainda é um mercado muito fechado? Por que que esse mercado é um mercado que as mulheres não têm abertura, não têm tantas oportunidades? E por que que essas mulheres não estão em destaque nesse trabalho? E aí eu fui fazendo, assim, decidi fazer, e o que que a gente precisava? Fui criando uma rede, né? Fui me conectando com umas mulheres que trabalhavam nesse ramo, além das meninas que fizeram curso comigo, e fui chamando outras mulheres para trabalhar. E falei, poxa, vamos trabalhar, vamos. E fui indo, assim, fui fazendo, assim. No final do curso a gente ganhava a bolsa de ferramentas, né? E aí, a partir desse material que eu recebi, eu tinha duas alternativas. Ou eu guardava a bolsa em casa e ia procurar um lugar para trabalhar, ou eu pegava aquela bolsa e ia trabalhar com ela. E aí foi o que eu fiz. Peguei aquela bolsa e fui atender. E aí comecei, né? Comecei com uma obra num banheiro lá no Meier, de uma amiga. Foi uma demolição, e aí a gente fizemos um revestimento. E aí depois eu fui fazendo os outros atendimentos de reparo. E aí fui fazer uma pintura na casa de uma outra amiga. E aí eu fui indo. A Concreto, ela nasceu antes de nascer, na verdade, né? Ela já nasceu antes de ser pensada de alguma forma, né? De ter todo esse corpo, de ter um cartão, de ter uma logo. Ela foi nascendo a partir dos movimentos que eu fui fazendo com outras pessoas, assim, a partir de uma oportunidade. E a Concreto Rosa, Geisa, quais serviços vocês oferecem, né? Você comentou que começou ali pintando uma parede, mas hoje qual é a abrangência de vocês no país? Que tipo de serviços vocês oferecem? Se você só tem pessoas fixas ou se você tem prestadores de serviço também que você aciona quando precisa? Então, a Concreto funciona da seguinte forma: a gente tem colaboradoras fixas, né? Somos 6 o total, e temos 4 colaboradoras que, quando a gente tem uma demanda maior de trabalho, elas estão com a gente também. A gente tem mais 4 colaboradores homens que dão apoio pra gente e um fixo na equipe, é o Esteban, que cuida da parte comercial. Na verdade, assim, a gente atende mulheres, né? A prioridade de atendimento é para mulheres, porém, a gente não se exime em atender homens também, entendeu? E os homens que trabalham com a gente, é porque a gente, assim, eu tenho muito essa ideia de que a gente não tem como desconstruir uma herança aí desse patriarcado se a gente não tiver homens aliados, se não tiver homens que reconheçam que são machistas, mas que estão a fim de se desconstruir. E são exatamente esses homens que a gente trabalha com eles, né? Porque eles, de alguma forma, se reconheceram como machistas em algum momento, por conta da criação que eles tiveram. E aí eu chamei eles para um pensamento do tipo, olha, você já parou para se questionar por que que mulher tem medo de ser atendida por vocês? Por que que mulheres lésbicas não se sentem seguras com um homem dentro de casa? Ou mulheres héteros também, mulheres trans, mulheres cis, enfim. Vocês já pararam para se questionar? E aí é muito de estar construindo com essa galera. A gente funciona dessa forma. A gente vai priorizando os atendimentos para mulheres, mas a gente atende todos. A gente não tem problema, né, em atender quem chama a gente, né? Nem o bairro. A gente atende Campo Grande, atende Bangu. A gente fez um trabalho muito lindo lá em Campo Grande, no Bosque das Caboclas, né, que é um território ocupado por mulheres. Dona Ellen construiu aquele espaço com outras mulheres em 1992, num local que era um local de desova. E aí elas construíram um bairro dentro de um bairro, né?
um subbairro. E aí a prefeitura entendeu que ali tinha que ter saneamento básico, que ali tinha que ter transporte público, um bairro construído a partir dessas mulheres, o Bosque das Caboclas. E aí a gente foi fazer um trabalho lá uma vez com elas, que também foi tema da Bienal Internacional que a gente participou. Ou seja, a Concreto Rosa ela é construída por muitas mãos. São várias mulheres aí que acreditaram, que acreditam, né, no nosso trabalho e que topam o desafio, né? Hoje, a Concreto Rosa já é uma empresa estabelecida, conhecida pelas pessoas, mas eu imagino que não tenha sido fácil. O sucesso não costuma vir fácil, né? Como foi o começo da empresa? Que desafios vocês enfrentaram e ainda enfrentam até hoje? Empreender é um dos maiores atos de coragem, né? Porque você não sabe se vai ter atendimento, você não sabe se vai ter cliente, você só tem, enfim, contas fixas. Você não tem ideia, né, de quanto vai, enfim, você vai conseguir fazer, né? Muitas das vezes a gente leva o trabalho na força do braço, por não ter apoio, por não ter investidores, por não ter uma série de coisas que seriam essenciais para a gente conseguir avançar, crescer, expandir e agregar mais mulheres e trazer mais mulheres para trabalhar. Mas a gente se apoia, né? A gente vai se apoiando, né? A equipe vai se apoiando na medida que a gente vai fazendo um trabalho, aí separa um dinheiro, compra uma ferramenta, faz um outro trabalho e consegue, né, pagar o que é prioridade. A gente vai fazendo, a gente nem se questiona muito, sabe? Pois é, Geis, às vezes a gente, como mulher, tem um desafio maior, né, na hora de empreender, mas somos fortes, a gente se une nessas horas, como vocês da Concreto, e vence alguns desses desafios. Seguindo nessa linha dos desafios que você estava comentando agora, teve alguma coisa que te marcou um pouco mais, alguma situação de preconceito, ou enfim, por desconhecimento, né, de você como mulher que trabalha nessa área? Já chegou algum homem querendo te explicar, fazer melhor? Não, faz assim, faz assado, e muitas vezes tinha bem menos experiência do que você? Geralmente acontece muito nos prédios ou loja de material, por exemplo, quando você vai comprar um material específico e o cara quer te empurrar outro. E aí você, geralmente, né, eu questiono, eu falo, não, não é esse, tem que ser dessa aqui. Aí ele, não, pode levar esse que dá, resolve. Eu falo, não, não vai resolver. Enfim, às vezes fica meio que uma guerra, do tipo, eu não quero, não é isso que eu tô te pedindo, e ele quer me empurrar uma coisa que eu sei que não vai dar certo, né? Ou geralmente no prédio, quando você chega para fazer algum reparo, e aí o porteiro geralmente não quer desligar a coluna de água. Já teve uma vez que falou assim, eu pedi, né, para ele desligar a coluna pra gente resolver um reparo lá na casa da cliente. Aí ele falou assim: "Ah, não, mas eu não vou desligar porque o bombeiro ainda não chegou". Aí eu falei assim: "Não, mas o bombeiro sou eu, pode desligar, é eu que vou trocar". Aí ele, mas você sabe? Tipo, ele titubeou assim e falou, perguntou se eu sabia. Eu falei, olha, se eu tô pedindo pra você desligar é porque eu sei. Aí ele foi e ficou questionando, né? Depois subiu lá pra ver se tava tudo certo, se precisava de ajuda. Foi bem bizarro esse dia. E teve um outro porteiro uma vez que eu tava indo atender uma cliente, a dona Eli. Aí eu me apresentei, né? Aí falei que o local que eu tava indo, o apartamento, o bloco. E aí ele virou pra mim e perguntou assim: mas o que você tá indo fazer lá? Aí eu virei pra ele assim, né, e falei assim, se eu tivesse indo fazer programa, eu ia ter que te falar. Fui bem grossa com ele, assim, porque, enfim, geralmente ter que ficar doutrinando o homem o tempo todo é muito chato, né? Nem todos, né? É claro. Mas tem algumas situações específicas que você acaba tendo que se impor, né? E às vezes é cansativo, né? Porque você só tá querendo fazer teu trabalho, você não tá ali querendo, né? Você quer só fazer o teu e não quer brigar com ninguém, né? Mas às vezes você acaba tendo que se desgastar por conta disso, assim, né? Por conta dessa coisa invasiva, né, que os homens têm. Não todos, né? Porque geralmente eu gosto sempre de pontuar que a gente não tá aqui falando mal de homem, né? A gente tá falando de alguns homens específicos que acabam sendo um pouco abusivos, que acabam sendo, né, enfim, acha que pelo fato de você ser uma mulher, eu, sobretudo, uma mulher negra, chegando no local e ele se acha no direito de perguntar o que é que eu tô indo fazer, e aí ele toma uma sapatada, volta e meia, né, eu vou lá e coloco ele no lugar dele, né. Geisa, depois eu vou precisar de um curso para ter essas respostas na ponta da língua. Eu juro que eu estou precisando. Falando sobre a Concreto, numa outra linha, a gente sabe que você é uma mulher que luta pelo direito das mulheres, pelo direito dos LGBTs. Você vê a Concreto como um espaço até um pouco de militância, de luta, ao incluir essas pessoas?
Ah, sem dúvidas, né? Porque, tipo, um dos meus sonhos antes da Concreto era muito poder usar o meu trabalho como uma forma de ativismo, né? Porque eu não acredito que a gente só tá sendo ativista se a gente estiver nos atos, nas passeatas. Geralmente não dá para estar em todas. E aí, quando você consegue juntar o seu trabalho também como uma forma de luta, eu acho que é muito importante. E aí, quando a gente tem toda uma. Eu tenho todo um histórico, né? Se parar para analisar, tipo, Geisa Garibaldi, né? Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher não padronizada, não padrão, né? Acima do peso, como a sociedade diz, né? Porque eu não vejo problema nenhum em mim, né? É uma mulher lésbica, as sapatão são extremamente invisibilizadas, né? E aí a gente tem toda uma realidade que muitas das vezes a gente não consegue se inserir por N fatores. E aí o empreendedorismo social entrou na minha vida muito por esse lado. De tipo, olha, a gente tem uma realidade e aí como é que a gente pode, o que a gente pode fazer a partir daí, né? De buscar solução, porque assim, a gente vive num país racista, machista, classista, transfóbico, lesbofóbico, né? E isso é realidade, assim, isso é real, isso a gente já sabe. E aí quando você consegue fazer do teu trabalho também uma forma de luta, eu acho que é maravilhoso, assim, pelo menos pra mim, né? Foi unir o útil ao agradável, assim, né? Unir o útil ao desagradável, que é o tempo todo a gente ter que lutar, porque muitas das vezes a gente só quer existir, né? E aí eu não sou ativista o tempo todo. Tem dias que eu só quero ser a Geisa, que eu só sou mais uma aí que tá buscando contar uma história de sucesso, né? Não quero ficar contando história triste, porque isso o nosso povo já tá cansado. A gente quer falar de dignidade, de dinheiro, de colocação no mercado de trabalho, de posicionamento, de liderança. A gente quer falar disso, assim. A gente não quer falar só de coisas que deixam a gente cada vez mais descrente. A gente quer falar de um outro lugar, né? Mas sempre lembrando que raça vem antes de qualquer debate. E aí depois a gente entra com o gênero. Não se discute nada nesse país sem pautar raça. Geisa, você sente que desperta o interesse de outras mulheres por fazer esse trabalho em casa? Por exemplo, eu comprei umas estantes para minha casa que eu mesma montei. Depois de um tempo, uma outra amiga minha comprou uma mesa para a sala dela e ela mesma resolveu montar. São coisas simples, mas a gente vê que é capaz de fazer mais coisas. Você acha que as suas clientes também se inspiram no trabalho de vocês? Ai, sem dúvidas. Tem muitas mulheres que mandam vídeo pra gente, marca, fala: Ah, Geisa, eu tô me inspirando em você, tô consertando a porta aqui de casa. Ah, Geisa, eu tô fazendo isso, olha, tô pintei aqui. Ah, tô emassando a parede. É muito lindinho, eu fico, ai, gente, meu coração não aguenta. Então, na verdade, a gente tem as oficinas também, né? Uma das últimas oficinas que eu fiz foi uma demonstração de ferramenta, de como funciona, para que funciona. Foi numa escola para crianças do terceiro ano. Foi a oficina, assim, a coisa mais linda que eu fiz na vida, porque as meninas super se interessaram em todas as ferramentas, perguntaram, falaram que ajudaram o vô, a avó a subir tijolo. As meninas, elas têm muito, muito mais interesse do que os meninos, porque o que acontece? As meninas, quando elas estão vendo o pai fazendo alguma coisa ou consertando, geralmente o pai fala: ah, não mexe aqui, vai pra lá, né? O pai meio que não tem muita paciência de explicar. Pro menino, ele já explica. E aí eu não tô dizendo que são todos os pais, né? Eu não tô usando a minha visão ou a visão da professora como métrica para todos os pais, que isso fique claro, né? Geralmente, as mulheres, elas têm muito... Meninas e mulheres têm muito mais interesse. E geralmente, às vezes, quando eu tô fazendo algum trabalho, elas param do lado e ficam perguntando e ficam falando. Aí ela, ai, não, desculpa, tô te atrapalhando, né? Eu falei assim, não, se eu ficar quieta em algum momento é porque eu tô me concentrando aqui, mas pode perguntar, qualquer dúvida que você tiver, você pode falar, né? Mas aí, geralmente, eu sempre dou essa condição, né? Tipo, quando ela quer, se ela quer aprender, se ela tem interesse, eu falo, ó, não tem problema nenhum, posso te explicar como funciona, o que eu fiz. Enfim, a gente trabalha de uma forma muito, muito transparente, né? Porque é isso, né, cara? É nós por nós. Só nós mulheres sabemos a dificuldade que é da gente conseguir um profissional, seja em qualquer área, que não queira engambelar, ou que não queira enrolar, ou que não queira se dar bem, ou que acha que a gente não é capaz, né? E aí, quando é uma mulher executando, a gente consegue ter esse olhar e essa sensibilidade de entender o mesmo local, o mesmo lugar que a gente tá, né? Na sociedade, assim.
Realmente, às vezes para a gente como mulher é difícil dar abertura para um prestador de serviço que vai fazer alguma atividade nessa área na sua casa e não ter um pouco de receio, né? A gente ouve muitas histórias e eu tenho certeza que se tivesse uma mulher na minha casa fazendo esse tipo de serviço, eu ia fazer as perguntas que estão na minha cabeça há 33 anos. E tomando um pouco o rumo para falar sobre assédio, você já ouviu muita história das suas clientes que já passaram por alguma situação com esse tipo de serviço? Então, sim. Eu costumo dizer que a gente tem uma relação, acaba tendo uma relação de intimidade, né? Assim, em 10 minutos de conversa, ela sabe o meu signo, eu sei o signo dela, ela sabe o nome do meu filho, né? Não tem essa de uma ser mais, outra ser menos. A gente tem uma relação muito de igualdade, né? E eu acho isso muito incrível, porque as mulheres se sentem seguras de abrir, de falar da vida dela, falar do sentimento dela com outra mulher. E aí tem relatos de mulheres que já sofreram assédio. Teve um casal de mulheres que eu atendi, né? Que o cara foi instalar, o profissional foi instalar o ar-condicionado e deixou o ar-condicionado cair do 5º andar e não se responsabilizou em comprar outro. E aí elas que não se sentiram seguras de chamá-lo de novo, e aí entrou em contato com a Concreto, né? E elas estão casadas até hoje, foi no início do relacionamento delas, e eu costumo dizer que deu certo tudo, né? Tá dando certo o casamento, deu certo a instalação, o ar-condicionado tá lá funcionando. Teve outra mulher que relatou para mim que ela foi ameaçada por um cara que estava fazendo um trabalho, né? Que era um canil que ela queria fazer lá em Jacarepaguá, e aí o cara ameaçou e pediu mais dinheiro, e ela disse que não, e aí ele ameaçou ela de forma bem violenta, e ela ficou com medo e pagou tudo. Ele não quis mais fechar, não quis mais trabalhar com ele, né? Ou seja, tomou um prejuízo. Ou seja, são vários relatos assim, né? São vários relatos. E aí a gente acaba tendo uma responsabilidade dobrada, porque é isso, assim, a gente tá lidando com pessoas que estão passando por momentos às vezes difíceis, estão passando por momentos de transição, estão passando por momentos de mudança, estão passando por momentos de crescimento. Ou seja, é todo um contexto, né? Não é só um atendimento, não é só vou lá e consertar a luz dela, né? A gente vai lá e vai trocar muito sobre tudo, sobre a vida, sobre como a gente se sente, né? O que a gente tem feito. São muitos relatos, e relatos, inclusive, que foram levados para a Bienal Internacional de Arquitetura, né? Que a gente teve um dispositivo lá no ano passado, que era exatamente isso, atendimentos do dia a dia. Foi o tema da Bienal, o dia a dia, né? Infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas antes eu queria confessar uma coisa. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa em casa, não sei, eu lembro do meu pai, quando eu era criança, fazendo aquele mesmo serviço. Eu amo meu pai, mas ele nunca me ensinou a botar um prego na parede. E eu percebo que tem essas diferenças, né? A menina vai no máximo aprender a lavar, passar a cozinhar, e os homens vão fazer essas coisas que a gente acha super legal, mexer na tomada, desmontar as coisas. O que é mais curioso é que hoje em dia eu vejo muita gente falando: mães, ensinem seus filhos a lavar, passar e cozinhar, mas eu não vejo ninguém falando: mães, ensinem suas meninas a usar furadeira. Bom, queria registrar aqui meu protesto e também te perguntar se você acha que esse tipo de divisão está mudando e o que nós devemos ensinar às nossas meninas. Nossa, realmente, assim, é uma pergunta que mexe com tudo, né? Porque a gente volta lá na infância. Assim, eu acredito que a gente está avançando, né, a conta-gotas ainda, né? Eu acho que é um processo muito gradativo, mas que ele tá indo. Eu tenho um filho menino, né? Meu filho Caetano, ele é homem, né? E aí criar um filho homem, eu acho que é um tanto quanto mais complicado, porque fazer com que ele não reproduza o machismo é um trabalho diário, né? Eu acho que a gente tem o compromisso sempre de estar validando, né? Que eles podem ocupar os espaços que eles quiserem, de que ele precisa ter respeito por outra mulher e que ele, como homem, ele tem esse compromisso, né? E aí, voltando, né? Um dos projetos que eu tenho é esse, né? Da gente estar fazendo esse trabalho mais pedagógico, né? Nas escolas. Para isso, a gente também vai precisar de muito apoio, mas tem muita professora aí que está querendo levar as oficinas para as escolas e ensinar as meninas como é que funciona uma ferramenta ou outra, tirar essa dúvida, eu acho que é imprescindível, assim, eu acho que é urgente, a gente precisa também fazer esse trabalho de campo, né, esse trabalho de base, que eu costumo dizer. Infelizmente o nosso tempo está acabando, Geisa. O papo tá tão bom que minha vontade de ficar aqui mais algumas horas a gente conversando. Inclusive, acho que eu vou te chamar para fazer umas coisas aqui em casa e a gente tem a desculpa para conversar. E você me conta do seu signo, da sua vida, do seu filho, enfim. Muito bom. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso para mim, como mulher, ter ouvido a sua experiência, e tenho certeza que você conseguiu inspirar várias outras pessoas que estão ouvindo esse podcast aqui com a gente. Muito obrigada. Mas, gente, atenção!
Não é para sair quebrando parede em casa, não, pelo amor de Deus, hein? Aqui é para inspirar, mas é um passo de cada vez. Por favor, as coisas mais complexas, chamem a Concreto Rosa, por favor. Geisa, muito obrigada. Eu acho que eu vou te agradecer 1 milhão de vezes. Maravilhoso. Ah, imagina, eu que agradeço a oportunidade. Vai ser uma honra poder, enfim, ir lá também na tua casa, independente de fazer uma obra ou não, a gente tomar um café, né, depois dessa pandemia aí, trocar mais uma ideia e trocar, né, porque eu acredito que a gente, quando a gente se une, quando a gente consegue falar, né, dos nossos pontos de vista, das nossas histórias, das nossas realidades, eu acho que a gente consegue avançar muito, né? Primeiro, né, como pessoa, né? Primeiro eu, parte de mim, eu, Geisa, venho me desconstruindo nesse processo todo e poder atingir outras mulheres e poder estar com outras mulheres, eu acho que é o nosso caminho, assim. A gente está vivendo um momento que a gente não tem mais como escolher a cor da boia, né? A gente precisa estar juntas, assim, a gente precisa se unir cada vez mais e fortalecer o trabalho de outras mulheres, né? Outras empreendedoras negras, de outras mulheres não negras, enfim, né? Mulheres brancas, mulheres trans, mulheres cis. Entender que quem tem seus privilégios tem responsabilidade, precisa apoiar essa galera. Agradecer, né? Agradecer a você a oportunidade, poder falar um pouco da Concreto, né? Poder falar um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia, dos nossos desafios. É isso, um abraço aí, beijo, parabéns aí pela iniciativa. Obrigada, parabéns. Beijo, até a próxima. Curtam aí nossa página. Sigam as nossas redes, compartilhem, apoiem. Tem aí o nosso site, que é www.concretorosa.com.br. Tem o nosso Instagram, que é @concretorosa, tudo junto, já cai lá na nossa página. Tem o Facebook, que é a mesma coisa. E é isso. E o nosso e-mail, né? Que é concretorosa@gmail.com. Obrigada, gente. Um abraço aí e até a próxima. É isso, meninas. Lugar de mulher é onde ela quiser. De preferência, aqui com a gente, ouvindo Nasci Assim. É isso aí. E você, curtiu o nosso episódio de hoje? Então siga nosso podcast nas plataformas de streaming. Assim você vai receber as notificações de novos episódios. E é claro, indica o podcast pras amigas, né? A programação tá toda lá no nosso Instagram, @podcast Nasci Assim. Eu e a Martinha esperamos você na próxima semana.